Eu fiz um pacto com o diabo. Esse foi o título do e-mail que recebi de um inscrito. Ele me pediu para narrar a história de terror de sua vida. Preparem-se para ouvir sobre os horrores que um rapaz enfrentou após fazer um pacto com o diabo. Mas antes de começarmos, não se esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal, para não perder nenhum conteúdo sinistro como este. Lembre-se, acreditar ou não na história, fica a critério de cada um de vocês. Una vaina, mi sono santo. Oh bella ciao, 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 ciao. Da mattina, mi sono santo. Eu trovato invasor. No e-mail havia um nome, mas para preservar o remetente, eu vou chamá-lo de Pedro. Pedro, um jovem desesperado, decidiu invocar o diabo e fazer um pacto. Ele queria dinheiro, sucesso e poder, e estava disposto a pagar o preço que fosse necessário. Pedro acendeu algumas velas e começou a recitar um ritual antigo que havia encontrado na internet. Ele não acreditava realmente que algo aconteceria, mas queria tentar de qualquer maneira. Para sua surpresa, Pedro sentiu uma presença se materializando na sala. Ele se virou e viu um homem alto e elegante vestindo um terno preto. "Você me chamou?", perguntou o homem, com um sorriso malicioso nos lábios. Pedro ficou assustado, mas também empolgado. Ele sabia que aquela era sua chance de conseguir o que queria. O diabo explicou que estava disposto a fazer um acordo com Pedro, mas que haveria um preço a pagar. Ele ofereceu sucesso, dinheiro e poder em troca da alma de Pedro. O jovem hesitou por um momento, mas então decidiu aceitar. Ele assinou um contrato com o sangue de seu dedo, e o diabo desapareceu. Nos dias seguintes, Pedro percebeu que sua vida estava mudando. Ele conseguiu um emprego melhor e começou a ganhar mais dinheiro do que jamais havia sonhado. Ele também conheceu muitas pessoas influentes e poderosas, que o ajudaram a subir na carreira. Pedro estava feliz e satisfeito, mas também começou a sentir um medo constante. Ele sabia que havia feito um pacto com o diabo, e que havia um preço a pagar. Em uma noite de insônia, Pedro ouviu uma voz sussurrando em seu ouvido. "Lembre-se do acordo que fez", disse a voz. Pedro pulou da cama e acendeu todas as luzes do apartamento. Ele sabia que aquela voz era do diabo, e que ele precisava tomar cuidado. Pedro começou a ter pesadelos terríveis todas as noites. Ele sonhava com demônios e monstros, que o perseguiam e tentavam arrastá-lo para o inferno. Ele acordava suado e tremendo, sem conseguir voltar a dormir. Pedro começou a sentir que sua vida estava se transformando em um verdadeiro inferno. Certo dia, Pedro recebeu uma carta estranha. Ela não tinha remetente, mas continha uma mensagem simples: "Estou chegando para buscar o que é meu." Pedro sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele sabia que o diabo estava cobrando o preço do acordo que haviam feito. Naquela noite, Pedro viu o diabo novamente. Ele estava sentado em sua poltrona favorita, fumando um charuto. "Você está pronto para pagar o preço?", perguntou o diabo. Pedro sabia que não havia escolha. Ele teria que cumprir o acordo que havia feito. O diabo sorriu e disse: "Muito bem, então vamos começar." Ele estendeu a mão e tocou o ombro de Pedro. De repente, Pedro sentiu uma dor aguda e caiu no chão, desmaiado. Quando Pedro acordou, viu que havia uma marca estranha em seu ombro. Era um símbolo antigo, que ele não reconhecia. Ele tentou lavá-la, mas ela não saiu. Pedro percebeu que aquela marca seria um lembrete constante do pacto que havia feito com o diabo. A partir daquele dia, coisas estranhas começaram a acontecer com Pedro. Ele via sombras se movendo na escuridão, ouvia vozes sussurrando em seu ouvido e sentia uma presença maligna ao seu redor. Ele tentava ignorar tudo isso, mas sabia que não poderia fugir do pacto que havia feito. Com o tempo, Pedro começou a ficar cada vez mais paranoico e assustado. Ele perdeu o emprego, os amigos e a sanidade.
Ele via demônios em todos os lugares e ouvia vozes que o mandavam fazer coisas terríveis. Pedro sabia que estava perdendo a batalha contra o diabo. Desesperado, Pedro procurou ajuda em todas as fontes possíveis. Ele foi a padres, médios e até mesmo a exorcistas, mas nada parecia funcionar. Ele sabia que estava condenado a viver em um inferno pessoal pelo resto de sua vida. Certo dia, Pedro decidiu que não poderia mais viver naquela realidade. Ele queria fugir, esquecer tudo e começar de novo. Ele vendeu tudo o que tinha e comprou uma passagem para uma ilha remota. Pedro achou que finalmente teria paz. Mas a ilha não era o paraíso que Pedro havia imaginado. Havia algo estranho e sombrio naquelas praias desertas. Pedro sentia que estava sendo observado, seguido e perseguido. Ele não sabia se aquilo era real ou apenas parte de sua imaginação doentia. Certo dia, Pedro conheceu um velho nativo que morava na ilha. O velho lhe contou uma história estranha sobre uma tribo antiga que havia feito um pacto com o diabo muitos anos atrás. Pedro ficou arrepiado ao ouvir aquilo, mas também sentiu uma estranha conexão com a história. Naquela noite, Pedro teve um pesadelo terrível. Ele sonhou que estava na ilha há milhares de anos atrás, observando a tribo que havia feito o pacto com o diabo. Ele viu como eles adoravam o diabo e ofereciam sacrifícios humanos em troca de poder e riquezas. Pedro acordou suando frio e percebeu que aquilo não era apenas um sonho, era uma lembrança de uma vida passada. A partir daquele momento, Pedro começou a investigar mais sobre a história da ilha e descobriu que ela tinha um passado sombrio e sinistro. Ele encontrou evidências de sacrifícios humanos, rituais macabros e pactos com o diabo. Pedro percebeu que aquilo era um ciclo interminável de destruição e morte. Em uma noite escura e tempestuosa, Pedro ouviu uma voz chamando-o de uma floresta na beira-mar. Ele sentiu uma força invisível puxando-o em direção da escuridão. Pedro lutou contra a força, mas ela era forte demais. Ele se viu sendo arrastado sem conseguir resistir. Exausto, Pedro desmaiou. Pedro abriu os olhos e se deparou com um lugar que não reconhecia. Estava deitado em uma cama em um quarto desconhecido, com a luz fraca e uma porta fechada. Ele tentou se lembrar de como chegou ali, mas não conseguia. Sua cabeça latejava e ele sentia uma tontura estranha. Levantou-se devagar e caminhou até a porta, tentando abri-la, mas estava trancada. Então, começou a gritar por ajuda, mas ninguém respondeu. Começou a sentir um medo profundo e uma sensação de que algo terrível estava acontecendo. Depois de algum tempo, Pedro ouviu passos se aproximando da porta. Ele recuou, com medo do que poderia estar atrás dela. A maçaneta girou e um homem entrou no quarto. Ele era alto e tinha uma aparência estranha, com um sorriso sádico no rosto. Pedro sentiu um calafrio percorrer sua espinha e tentou recuar, mas o homem o agarrou pelo braço e o empurrou de volta para a cama. O homem se apresentou como um dos capangas do diabo e disse que Pedro não poderia fugir do acordo que havia feito. O homem deixou o quarto, trancando a porta novamente, e Pedro ficou sozinho, sem saber o que fazer. Nos dias seguintes, Pedro tentou escapar várias vezes, mas sempre era impedido pelos capangas do diabo. Ele começou a ter visões estranhas e assustadoras, com imagens de corpos mutilados e vozes sussurrando em seu ouvido. Seu corpo também começou a mudar, com marcas estranhas aparecendo em sua pele e seus olhos ficando cada vez mais vermelhos. Pedro não conseguia mais distinguir a realidade das visões que tinha. Ele se sentia perdido em meio ao caos que o cercava. Certa noite, após um descuido dos capangas, Pedro conseguiu escapar. Ele caminhou por horas, tentando se distanciar do local de seu cativeiro. Mas, ele via sombras estranhas seguindo e ouvia vozes sussurrando em seu ouvido. Sentiu novamente aquele medo profundo e a sensação de que algo terrível estava para acontecer. Pedro estava completamente desesperado e sem saber o que fazer. Ele sentia que estava preso em um pesadelo sem fim, sendo perseguido pelo próprio diabo.
Todas as suas tentativas de escapar do destino que havia escolhido pareciam em vão. Após passar dias em um local isolado, Pedro decidiu que precisava tentar novamente encontrar uma maneira de quebrar o pacto. Ele começou a pesquisar sobre o diabo e feitiçaria, procurando por informações que pudessem ajudá-lo. Foi durante essa busca que Pedro descobriu sobre um antigo ritual que poderia romper um pacto com o diabo. O ritual era perigoso e complexo, mas Pedro estava disposto a tentar qualquer coisa para se libertar do diabo. Ele decidiu procurar um especialista em rituais para ajudá-lo a realizar o processo. Depois de muita procura, Pedro finalmente encontrou um homem que alegava ter experiência em rituais e magia negra. Ele concordou em ajudar Pedro, mas exigiu um pagamento muito alto pelo seu serviço. Pedro, sem muita escolha, concordou com os termos e seguiu em frente com o plano. O ritual foi realizado, e Pedro se encontrava muito nervoso, mas ao mesmo tempo, esperançoso. O ritual foi longo e intenso, com um especialista em rituais cantando e invocando os poderes do além. Quando o ritual terminou, o homem se virou para Pedro e disse que havia conseguido quebrar o pacto com o diabo. Pedro sentiu um grande alívio, finalmente se sentindo livre do peso que carregava em suas costas. Ele agradeceu ao homem e foi embora, sentindo que finalmente poderia recomeçar sua vida. No entanto, o alívio de Pedro durou pouco. Nos dias que se seguiram, ele começou a sentir uma sensação estranha, como se algo estivesse errado. Ele começou a ter pesadelos ainda mais intensos do que antes, e as visões assustadoras continuavam a persegui-lo. Pedro começou a suspeitar que o especialista em rituais não havia realmente quebrado o pacto com o diabo. Ele decidiu procurar novamente por uma solução, mas agora sabia que precisava ser ainda mais cuidadoso. Pedro estava determinado a acabar com tudo isso de uma vez por todas, mesmo que isso significasse ter que arriscar tudo o que tinha. Ele sabia que não podia mais viver assim, sempre com medo e incerteza. Pedro ainda tremia de medo ao lembrar dos últimos acontecimentos. Ele tentava a todo custo encontrar uma forma de escapar da perseguição do diabo, mas parecia que não havia saída. As visões estranhas e assustadoras continuavam a atormentá-lo, mesmo quando ele estava acordado. Certo dia, Pedro decidiu procurar ajuda com um padre local. Ele explicou a situação para o sacerdote, que escutou com atenção e depois sugeriu que ele fizesse uma oração de proteção e renunciando ao pacto que havia feito. Pedro seguiu a sugestão do padre e fez a oração com toda a sua fé. Nos dias seguintes, as coisas pareciam ter melhorado um pouco para Pedro. Ele não teve mais nenhuma visão ou pesadelo assustador, e a sensação de que estava sendo perseguido pelo diabo diminuiu. Mas, infelizmente, essa paz durou pouco tempo. Em uma noite, Pedro acordou com uma sensação de que algo estava errado. Ele sentiu um calafrio percorrer sua espinha e, ao olhar em volta do quarto, viu uma figura escura e sinistra de pé no canto do cômodo. Era o diabo, que tinha retornado para buscar o que era seu. Pedro tentou fugir, mas a figura sombria se aproximou rapidamente e segurou seu braço com força. O rapaz gritou por ajuda, mas ninguém parecia ouvi-lo. O diabo encarou nos olhos e falou que eles estavam unidos pelo pacto e essa união era para sempre. Pedro desmaiou e quando acordou, parecia que havia dormido por vários dias. Parecia que tudo não tinha passado de um grande pesadelo. Nos próximos dias que seguiram, ele não teve visões e nem pesadelos, não ouviu vozes e não sentiu medo. Mas, Pedro sabia que um dia teria que pagar pelo acordo que fez com o diabo. Una vaina, mi sono stato. Oh bella ciao, 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 una mattina. Mi sono stato e ho trovato l'invasor. Una vaina, mi sono stato. Oh bella ciao, 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 una mattina. Mi sono stato